Pais queridos, hoje eu tô aqui com a Maria Eduarda. A Maria Eduarda vai contar do testemunho da vida dela, da vida da filha dela, Alice. E é um testemunho muito edificante que traz realmente muita esperança pra vida, literalmente pra vida. Literalmente. Duda, então, acho que tudo começou no momento que você trabalhava em um banco, né? Uhum. E você teve uma crise. Sim. Em 2019, eu já trabalhava nesse determinado banco e eu já fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Eu trabalhava, estudava, trabalhava em outro lugar. E aí, um certo dia eu tava no atendimento mesmo, normal, e de repente comecei a passar uma situação de nervoso e eu não conseguia mais ter controle do meu corpo. Eu fiquei paralisada, assim, no atendimento e não conseguia ir pra frente nem pra trás. E aí, nesse tempo, eu já me dispensaram, eu fui pro hospital. Quando chegou lá, eles foram medir a glicose, coisa de procedimento mesmo. E o açúcar no meu sangue estava em 600. A gente não sabe como explicar porque que a sua glicose está em 600 e você não tá desmaiando, você não tá aparentemente em coma, não tá aí com nada. Você só estava paralisada, mas eu estava consciente, eu estava ali respirando tudo tranquilo. Vamos tratar como diabetes tipo 1, você vai usar insulina pro resto da sua vida porque o pâncreas não funciona mais. Eu comecei a perder cabelo, eu perdi muito peso. Eu pesava 63 quilos e em quase 2 semanas eu fui parar em 42 e foi indo só diminuindo. Começou a surgir muita ferida, meu rosto era lotado de feridas porque não cicatrizava, né? Mas ao mesmo tempo eu estava perfeitamente bem. Eu conseguia fazer tudo normal, tinha o controle do corpo, tudo tranquilo. Eles foram falando, olha, conforme você for criando idade, a tendência é piorar, porque como o pâncreas não produz mais insulina, ele vai acarretar algumas coisas prejudiciais, como todo mundo já conhece, o caso de diabetes pode acontecer, né, de começar a cair a parte do corpo, o cabelo já tinha começado a cair, então a gente já estava acostumado a ter essa realidade, mas foi assim, só a base de oração mesmo. Eu era de uma outra, denominação e eu ainda estava no Ministério de Louvor de lá. E nesse período eu estava passando por um período meio difícil com a minha família. Então eu ia, assim, eu estava buscando forças em Deus e um pouco sozinha. Então eu ia pra igreja sozinha e é aquela coisa, né, quando a gente tá no gás, assim, a gente vai todo dia, a gente não se importa com nada. E eu já tava assim, mesmo às vezes tinha dias que eu ia parar no hospital a tarde inteira. Mas dava a hora do culto, eu pegava, dava um jeito de sair do hospital, ia pra igreja, cumpria meu papel. Às vezes com muita dor, porque às vezes o corpo inteiro doía, mas eu ia lá e louvava, às vezes com a voz trêmula, mas eu tava lá cantando. E eu sempre pedia pra Deus, eu falava, eu não tô no altar à toa, né? Se Deus tinha um propósito naquela dor, que Ele me mostrasse, que eu não queria ficar vivendo aquilo. Na minha cabeça, eu tinha a ideia de que assim, não valeria a pena eu ficar vivendo com várias injeções ao longo de todo o dia, fazer glicemia toda hora. Eu não queria viver sofrendo e sabendo que não ia ter algum resultado. Eu já sabia que a garantia da vitória eu tinha, porque Deus dá essa garantia pra gente. E eu ficava, Deus, eu vou fazer a tua obra, mas eu preciso de uma resposta pra saber que eu não tô fazendo vão, o que tá acontecendo. Nesse período, algumas pessoas até chegaram a falar, olha, isso é coisa do demônio, porque, né, é a tradição, aquele tradicionalismo errôneo, mas acontecia, olha, isso é coisa porque você não tem fé, você tá fazendo alguma coisa errada. E um certo período eu acabei me deixando levar por isso e às vezes eu parava e falava, Deus, será que eu tô errando mesmo? O que eu tô vivendo? O que eu tô fazendo? Que tá errado. Eu só saio de casa pra, literalmente, trabalhar, estudar e trabalhar de novo. Depois fazia mais cursos, estudava. Então eu não tava parada assim pra falar, olha, tô desviando do caminho do Senhor. Não tava, porque às vezes era até desgastante, porque a gente sai de uma rotina corrida e já vai pra outra. Mas é aquela coisa, né? A gente sabia que tinha ali um fundinho de Deus estava ali sustentando, a gente ficava com medo. Aí passou o tempo do diagnóstico, eu fui caminhando, né? Eu já conhecia o Lucas alguns anos antes, a gente conversava esporadicamente. E ele era de uma outra igreja também, e a gente às vezes conversava sobre os cultos. Eu já tinha visitado uma vez, e era coisa básica assim, sabe? Nada que a gente falasse assim, nossa, é o meu marido aí. Não, pelo menos da minha parte,
chances, até porque a minha cabeça era outra. Eu tava numa bola que eu falava assim, olha, pra mim não é família, eu não vou ter uma família, eu não quero ter um marido, eu não quero ter filho, porque eu acho que é um ciclo muito difícil, não é pra mim. Ainda mais, aí depois quando eu fiquei doente mesmo, aí eu falava, agora que não é pra mim mesmo, eu vou viver sozinha. Eu lembro que em fevereiro, quando tem carnaval e tudo mais, as igrejas fazem retiro, né? E como eu era da equipe de louvor, aquele ano em específico eu não ia poder fugir, porque eu não gostava de ir de nenhum. O líder da igreja falou, olha, tem que ir pra você poder ajudar lá no louvor e tudo mais. Então, se arruma essas coisas que a gente passa aí, pega e a gente vai. Aí, beleza, eu olhei, tá, eu vou. E aí, nesse tempo, o Lucas sempre mandando mensagem e eu falei pra ele, olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou pro retiro, lá não vai ter como eu te responder nada, porque eu vou ficar sem celular e tudo mais, deu um tempo, meu e Deus, que eu vou... E vai ser lá que eu vou decidir o que a gente vai fazer daqui pra frente. E eu saí de casa e eu falava assim pra minha avó, nossa, eu vou pedir a resposta pra Deus, mas eu não sei se vai ser isso mesmo. E eu peguei e fui pra esse retiro, mas aí tava, tipo, passou o primeiro dia, nada, todo mundo recebia alguma coisa e eu parada lá, não recebia nada, e eu já tava falando, nossa, no primeiro dia, já não aconteceu nada. Quando tava acabando, assim, o período pra desligar o som e tudo mais, veio um pastor que tava pregando, eu nunca nem tinha visto ele. Ele chegou e falou, olha, eu não te conheço, mas você pediu uma resposta pra Deus, mas na verdade assim, as promessas que ele tem pra você vai ser cumpridas assim, quando menos você imaginar. E outra coisa, amanhã você vai receber um convite. E ai de você se negar que é um convite que Deus quer pra você pra mudar a sua vida. Mas é aquela coisa, é escolha, né? Decisão. Vai de você, se você vai decidir querer aquilo ou não. Acabou a noite, todo mundo foi pra sua casa, tranquilo. Foi viver a vida. E quando foi no outro dia, eu fui trabalhar. Na época eu morava em Cachoeira, e eu trabalhava aqui em Cruzeiro. Aí quando eu cheguei aqui, o Lucas voltou a conversar comigo, assim, mandou bom dia, aquela coisa inocente. A gente começou a conversar, e quando deu, assim, no finalzinho da tarde, ele mandou, olha, quer sair comigo? Vamos tomar um sorvete? Eu falei assim, eu não vou perder nada, eu vou lá tomar um sorvete. E eu fui. Nós nos encontramos e fomos tomar um sorvete. E aí, na época, ele pegou e falou assim, você não aceita namorar comigo? Vem assim, não tô conversando. Eu virei pra cara dele e falei, olha, eu preciso ir pra casa. Minha avó tá ligando, eu preciso ir pra casa. Aí, ele aceitou numa boa, me levou pra casa. Primeiro, eu tinha sem braço, fingiu que não era com ela. Aí depois, ela foi no retiro da igreja. Aí ela voltou e falou, acho que me vai passar de novo. Aí ela foi com aquele namorado. E eu cheguei, eu falei assim, eu tenho ensaio pra ir da igreja, então eu vou e lá depois eu vou conversando com Deus, vejo o que vai acontecer. Quando eu chego na igreja, uma irmã que tava lá veio e falou assim, Jesus já te avisou que você ia ter o convite, você ainda vai negar? Você tem certeza que você vai negar? Na hora minha cabeça já deu um estalo, é esse o convite mesmo. Oh meu Deus. Na hora eu peguei o celular e mandei mensagem pra ele, vamos tentar então. Já que é isso mesmo, vamos tentar e vamos ver o que vai dar. Assim que a gente casou, o Lucas, a gente conversando até com a mãe dele, é muito engraçado, porque às vezes a gente começa a lembrar, vivenciar os testemunhos, né? Eu falo que na Bíblia mesmo diz pra gente trazer a memória o que dá esperança. Então às vezes a gente tem uns lapsos assim, num café a gente vai conversar. E a gente fala, a mãe do Lucas sempre disse, o Lucas nunca quis ter filho. Nunca. Sério? Sempre falou que não ia casar. Que não ia morar na casa. Vou quero dar isso. Que ele não ia sair da casa dela, né? Da minha sogra e tudo mais. E quando a gente começou a namorar, não tinha passado nem 4 meses, a gente já tava noivando. E depois de um mês de noivado, a gente já tava casando, entendeu? Foi bem assim. E um mês depois, praticamente, que a gente casou, ele já falou, todo mundo assim, começa, né, com as perguntas. A pessoa fala, quanto que vem o neném, quanto que vem o bebê? E ele gostou da ideia. E ele ficava. Aí, a gente ficava, às vezes a gente tava conversando e ele tocava no assunto. E se a gente tivesse um menino, como que ia chamar? E toda vez, gente, ele mandava mensagem pra mãe dele e falava, olha, Maria tá grávida. A Maria tá grávida, todo mês, sem brincadeira. No outro ano,
Ela cismou que ela não tava grávida, eu cismei que ela tava. Eu falei pra ela, falei, você tá grávida? Ela falou, não tô. Eu falei, você tá grávida? Ela falou, não tô. Eu falei, você tá grávida? Que ela fez uns 5 testes e deu negativo. Não, eu falei pra ela, vou chamar a mãe que eu vou falar que você tá grávida. Ela falou, mas eu não tô. Eu falei, você tá grávida? Aí ela fez o teste e tava grávida. Que antes eu não queria filho, mas quando eu soube, eu queria. E aí eu fui no médico e tudo mais para as consultas de praxe mesmo. E aí a endócrina falou, olha, eu sei que você acabou de casar, mas a verdade é que você não pode engravidar, porque seu útero parou junto com aquela crise que deu em 2019, seu corpo não voltou completamente. E aí ela falou, então, e se caso acontecer de engravidar, é o que não é recomendado, ainda mais porque a sua não é algo controlável, pode ocorrer do bebê nascer com deformação, não vir com uma parte do corpo, ter algum problema sério, ou você engravidar e não conseguir sustentar por mais de 13 semanas, 14 semanas ou até menos que isso. Quando a gente casou, ela foi no médico. A médica falou que ela não ia engravidar nunca, que eu não podia, isso, aquilo. E aí nesse tempo, eu falo que a nossa vida, a gente teve os pastores como referência, né? Nessa parte do começo da gestação, o pastor Irlane foi o nosso pilar, assim. Porque cada vez que tinha uma consulta, eu me fechava. Eu não falava com ninguém, eu ficava naquela tristeza porque as notícias nunca eram boas. A médica ainda falava assim pra mim, olha, na próxima semana que você for vir, a gente não vai conseguir ouvir o coração, porque vai parar e você vai ter um aborto e não vai conseguir sustentar. Passava uma semana e tava tudo certo, o neném tava ali forte e ela falava outra coisa. E nesse tempo o Lucas foi, nesse mesmo período, ele mandou mensagem pro pastor Derlane, o pastor Derlane, eu lembro que ele mandou um áudio pra mim, falando, não, se Deus permitiu, Deus vai cuidar até o fim. E ele falando, ele não, se levanta, faz alguma coisa, reage. E ele conversava muito com o Lucas, e o Lucas, a fé dele foi aumentando. Então ele pegou e falou assim pra mim, mesmo que eu tenha que fazer o parto, essa criança vai nascer. Eu falei, Jesus, ele tá na fé mesmo. Depois disso eu acabei ficando mais tranquila, mas ao mesmo tempo eu ainda tinha um receio. Eu tentava não demonstrar aquele medo e pedia. Nesse tempo o Lucas ainda trabalhava à noite. Então quando ele saía, eu me olhava, conforme a barriga ia crescendo, eu me olhava no espelho e falava, não é possível, gente, não tem uma criança aqui dentro ainda. Eu não tava crendo que podia mesmo ser real. Aí ela sempre chorando, eu falava, cara, não chorar não. O neném já não tá aí? Se tivesse morto, não tava mais aí. Tem que pensar nisso. Você tem que pensar positivo. Tem que pensar que o neném tá bem e tá aí. Aí um dia a gente foi no médico, o médico falou, não, semana que vem vai vir que o neném tá morto. Não tem mais o que fazer. Eu falei pra ela, semana que vem ela vai trocar de médico. Vai ficar mais nesse médico. Aí eu troquei de médico. Aí a gente veio na igreja. Aí o apóstolo começou a orar. Até cada semana era uma coisa que o médico falava, e a gente não falava pra ninguém. E cada semana era uma oração que eu posso fazer, que era que o médico falava o que acontecia, e o apóstolo orava, na outra semana não era nada do que aconteceu. Aí, eu lembro, teve uma vez que o neném não crescia mais. O neném tava morto já na barriga. Aí, acho que ela tinha uns 5 meses já. Aí o médico falou assim, ó, sua filha não cresce mais. Semana que vem sua filha tem que estar com tanto peso e tanto tamanho. Sua filha não tá conseguindo atingir, tá nem na metade disso. E semana que vem não tiver, aí a gente vai ter que tirar o neném da barriga, porque o neném tá morto. O neném no médico não faz mais nada. Aí a gente não falou pra ninguém, veio na igreja. Aí o apóstolo orou pra ela e mandou a barriga virar. Aí na hora a barriga dela virou, a neném cresceu na mesma hora do nada. Ninguém sabe explicar. Só que é barrigão. Diz que bexigãozinho de pé assim, de doce. A gente foi indo, quando chegou em dezembro, a médica falou assim, olha, a gente vai ter que tirar ela no dia 16 de dezembro, porque senão vocês não vão aguentar continuar. O previsto era ela nascer no final de fevereiro, então ia ter que tirar em dezembro para não correr nenhum risco. E aí chegava perto do dia 16, a médica falou, não, você aguenta mais um pouquinho, vai ser na próxima semana. Aí quando chegava a próxima semana, a médica falou, não, tá tudo tranquilo, pode aguentar mais uma semana. E aí foi aguentando. Chegou janeiro, a médica falou, olha, eu acho que a gente vai prolongar assim as consultas, mas ela vai nascer no tempo certinho. E quando foi no dia 31 de janeiro, então a gente começou a fazer 30 ou 31 de janeiro? Final de janeiro. E quando foi nesse outro dia, a gente foi, e aí a médica falou, olha, tá tudo bem, vocês voltam amanhã, a gente faz o parto amanhã. Seria no dia 2 de fevereiro.
tá tudo tranquilo, a gente faz amanhã, porque aí ela já tá no peso bom, ela já tá tudo tranquilo, a gente vai fazer o parto no dia 2. Só que ela falou, pra desencarne de consciência, eu vou pedir pra você fazer outro exame, porque eu não sei, ela falava, meu coração ainda tá meio pesaroso, eu preciso fazer outro exame. E a gente foi fazer, né, pra monitorar se estava tendo contração e tudo mais. E quando a gente fez, aí ela falou, não vai ter jeito de você ir embora, eu não vou te liberar. A gente vai fazer o parto da sua filha hoje, vai ser agora. E quando eles foram tentar tirar ela entalou na minha barriga e não saía. Eu pedindo pro anestesista ajudar pra eles tentar tirar a Liz ali. A outra pediatra entrou e falou, olha, a gente não tá escutando o coração da sua filha, ela tá com uma respiração muito ruim e a gente não tem aparelho aqui na cidade para poder fazer essa criança respirar.